Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Continuando com o projeto Resumindo os Capítulos da Bíblia, estamos ainda na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus. Importante lembrar que essa epístola foi escrita com o intuito de combater a crescente influência ainda forte sobre os cristãos, tanto judeus quanto gentios, da antiga aliança mosaica. Refrear, silenciar, repreender esses que vinham encantar esses cristãos para que negassem a Cristo e voltassem ao judaísmo. Então Paulo não, na verdade, a Epístola dos Hebreus não tem autor, né? Tem autor explícito. O autor da Carta dos Hebreus, no capítulo 8, ele aborda um tema principal. O tema principal é: a aliança em Cristo é superior. A aliança de Cristo é superior à antiga aliança mosaica. Ele vai expor notas, ele vai expor notas importantes do porquê o ministério de Cristo ele sobressai. Então, esse capítulo 8 de Hebreus, ele tem 13 versículos. E já com essas justificativas de Paulo, ele dá para perceber a superioridade da obra, do ministério espiritual, terreno e em todos os âmbitos de Cristo, por excelência, sobre todos, principalmente sobre o ministério mosaico, a aliança mosaica. Dos versículos, esse é o tema principal, né? Aliança em Cristo superior. Este capítulo se divide nos tópicos A, B, C e D. Eu consegui separar nesses tópicos. Tópico A, o subtópico A desse tema principal, ele vai falar que Jesus, ele não operou, né? Uma das justificativas que o autor dos Hebreus traz para que percebamos que a aliança em Cristo é superior, estar unido com ele é superior que a antiga aliança mosaica, é que ele não operou o serviço sacerdotal numa maquete. Joia? Quem estuda arquitetura, quem estuda engenharia, sabe que uma maquete é um prototipo. É um tipo que se assemelha, que tenta prefigurar a ideia principal daquele arcabouço maior. Joia? Então, o serviço de advocacia do ser humano diante de Deus para reprimir a ira de Deus era baseado em réplicas. Não era o oficial. Ou seja, não era pleno. Então Jesus ele não fez o serviço numa maquete, né? Isso está explícito nos versos 1 e 2. Só que antes disso, ele coloca Jesus já no alto. Ele fala assim, olha, Jesus, nós temos um sumo sacerdote, é óbvio, está bem claro que nós temos um sumo sacerdote superior à antiga aliança. Porque depois que ele fez o seu sacrifício, ele se assentou à destra de Deus. E ele lá continua o seu serviço, sacerdote. Advogando por todos aqueles que chegam a Deus. Parafraseando, né?
Então, a posição que Jesus está, o local onde Jesus está fazendo o seu trabalho, já é superior. Estevão falou: eu vejo o Filho do Homem à destra de Deus. Eu o vejo com a cara resplandecente, né? Quando foi o seu martírio. Estevão fez isso, falou isso. Nos versos 5 e 2 também está explícito isso, né? Versos 2 ao 5 fala: o ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Falando de Jesus. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo, de sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque lhe foi dito: olha para que faças tudo conforme o modelo que te mostrei. Então, era o modelo, né? Jesus não, ele veio, fez no lugar próprio e de forma plena e completa, né? Ele foi até o santuário celestial, apresentou o seu próprio sangue. Ele foi lá e ele a divulgou por nós. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele cumpriu, ele finalizou aquilo que era a representação. Ponto B. Ele não sacrificou uma vítima que perpetuaria as imperfeições da primeira aliança. O que a primeira aliança tinha de imperfeita? Ela mesma? Não. O próprio Davi falou: Ó Senhor, as tuas leis são perfeitas. Como me tenho prazer nelas. São mais doces que o mel, são mais preciosas que o ouro, que os rubis, que o ouro de Ofir. O errado não estava nas leis de Deus. Estava naqueles que receberam a lei de Deus. Percebe? A imperfeição estava naqueles que eram receptores das ordens de Deus. Porque havia imperfeição, estavam defeituosos. Era como exigir para que é absurdo esse exemplo. Para que um avestruz jogado desde alturas vamos jogar um avestruz aqui do alto de um avião e exigir para ele voar. Não vai voar. A constituição dele não foi feita para voar. Os ossos dele não foram feitos para voar. Os músculos das pernas não foram feitos para voar. Os músculos das asas não foram feitos para voar. As penas dele não foram feitas para voar. Então vai chegar uma hora que ele vai se espatifar contra o chão. A lei da gravidade vai ir contra ele e não a favor dele. Percebe? Então, a imperfeição era o ser humano vendido ao mal, entregue ao mal. Isso está explícito nos versos 6 e 7, né? Fala que, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas de vida eterna. Porque as promessas do Antigo Testamento eram de prosperidade e de saúde material, físicas, apenas nesta terra. As da nova aliança são para além desta terra. Saltam para a vida eterna. Né? O ponto C vai falar que a sua aliança, a aliança em Cristo é superior, porque ele faria das mentes e corações lugar onde está gravada a lei de Deus. Vamos abrir parênteses.
Isso quer dizer o quê? A vontade divina seria o que regiria o culto estabelecido no novo santuário de Deus, que é a nova criatura. Aquela pessoa que nasceu de novo, se entregou a Cristo. Versos 8 e 11. Fala dessa forma. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, como a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com que a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e lhes serão por meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão dirá: Conhece o Senhor, porque todos que me conhecerão, desde o menor até o maior, até o maior deles. Porque serei misericordioso para as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. O que é isso? Justamente a mesma intencionalidade, mesmo discurso que Jesus estava falando para Nicodemos, lá em João capítulo 3 do Evangelho. Né? Nicodemos, em verdade, verdade te afirmo, que aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que aquele que não nasce de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Entrar nem ver, nem participar do reino de Deus. Como se dá isso, Senhor? Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Mas podemos ver os seus efeitos. Desde o começo da Nova Aliança, nos Evangelhos, até a última carta de Paulo, nós percebemos que Jesus mostrou que sim, era um mistério o novo nascimento. Era um dos é o maior milagre e prodígio que pode acontecer na vida de um ser humano. É o novo nascimento, ser tornado nova criatura. Que não daria para determinar o momento exato em que isso acontece, mas ele deixou claro que poderíamos ver seus efeitos e de forma permanente. O vento sempre sopra e às vezes ele não se manifesta, mas nunca deixa de soprar. Ele sopra, vai e vem, dá voltas, mas não o vemos ele passar. Apenas vemos os seus efeitos. Da mesma forma é a vida daquele que nasceu de novo. Quando aconteceu? Como? Mas olha só, ele largou as obras da carne e agora está mostrando o resultado de viver unido a Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. Joia? Então aquele imperfeito na nova aliança se torna uma nova criatura e passa a ser o templo, o santuário de Deus, e Deus é a vontade dele, e a palavra dele, a lei, a palavra dele, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, manifesta sua graça e sua verdade na vida na vida desse indivíduo, e ele passa a viver, a agradar a Deus. Pela força do novo nascimento do Espírito Santo que nesse cristão habita. Uma última advertência no versículo 13, que é o último ponto, fala que os que vivem na antiga aliança
perecerão como vejestório. Então, o versículo 13 ele adverte. Olha só, já que temos uma nova aliança, aquilo que fica para trás envelhece. É necessário ser deixado para trás e ser superado, para que aquilo que é novo seja colocado. Então, é uma advertência de Cristo. Se você pretende viver, supostamente, se auto-enganando, dizendo que é de Cristo, mas ainda vive com símbolos, vive fiando-se de símbolos e de rituais, mesmo que migrado por osmose, digamos assim, sem intencionalidade, mas você sabe que esse tipo de perspectiva de cosmovisão, de ética e moralidade estão contumazmente encaixotados ali, trincados ali fortemente, ainda na antiga aliança, abandone-os. Seja por uma influência de heresia sectária, nós conhecemos que tem muita influência dos judeus hebraica, seja por uma contumaz percepção sua a respeito do cristianismo, abandone isso. Abandone a antiga aliança e tudo que tem a ver com a antiga aliança. Apegue-se a Cristo. Se você for ver a antiga aliança, veja a Cristo na antiga aliança. Veja Cristo, veja a sombra de Cristo na vida de Moisés. Culmine. Você que é professor de escola dominical, você que é pastor, não termine sua pregação sem exaltar a Cristo na vida daquela personagem bíblica, herói da fé. Não termine. Olha, Moisés fez isso, mas ele estava fazendo isso para dar luz àquela luz que viria. Fazer o ministério da vida eterna, Jesus Cristo. Perceba? Gadiel, como eu faço isso? Veja, Jesus Cristo disse, a lei veio por Moisés, João, né, na verdade, no seu evangelho. Mas a graça e a misericórdia vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei que traz punição e morte veio por Jesus Cristo. Por Moisés. Mas a graça é a verdade. A graça traz alegria. E a verdade traz satisfação e alegria. Plenitude. A justiça traz morte e medo. Veja, perceba. Moisés, ele colocou seu cajado no rio Nilo e foi ferido e saiu sangue. As águas se transformaram em sangue. A partir daí vieram muitas pestes fortes sobre o Egito, sobre todo o Egito. E apenas aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro e da aliança que o Moisés estava trazendo desse Deus, o Eu Sou, eles que estavam livres dessas pragas. Mas perceba, o cajado da lei traz morte, sangue. Mas as palavras de Cristo e as instruções de Cristo transformam a água em vinho. A mesmice ali, o que não tem sabor, em alegria, em satisfação. Perceba? Sim, Jesus não deixou a justiça de lado. Sim, Jesus não deixou de satisfazer a justiça nem a ira de Deus. Mas também não deixou de mostrar a face e nele satisfazer a características, atributos de Deus que se referem à misericórdia e graça. Ele foi o Cordeiro de Deus. Ele foi que satisfez o que Deus exigia como juízo e verdade e ira. Ele também satisfez o que Deus exigia sobre graça e misericórdia de verdade. Por isso, eu lhe falo, volte-se a Cristo em nome de Jesus. Abandone qualquer ambiguidade. Entregue-se a Cristo.
ele dará forças para permanecer junto a Ele até chegarmos no santuário celestial. Amém? Um abraço, Deus abençoe.